Deus abençoe você e a sua família. Meu nome é Rogério Costa, eu sou pastor da Igreja Apostólica Amor e Fé. Nós vamos falar sobre chamado e vocação. Você que tem um chamado para a obra missionária, não perca, nós vamos conversar com você acerca de um propósito de Deus para a sua vida. O programa Missão Despertar está começando. Chamado e vocação. Duas coisas que muitas vezes o cristão confunde. O significado de chamado e vocação são aspectos bem parecidos, mas são diferentes. Porque chamado está relacionado a tudo aquilo que nós, como corpo de Cristo, devemos exercer. Um chamado para nos parecermos mais com Jesus, um chamado para pregarmos o Evangelho, um chamado para contribuir com a expansão do reino de Deus. Tudo isso, todos os verdadeiros cristãos devem exercer com alegria. O chamado está relacionado ao que Deus deseja que os seus filhos realizem aqui na terra. Agora, a vocação está relacionado àquilo que Deus tem para cada um especificamente. A sua vocação para pregar o Evangelho para crianças, para jovens, para pessoas da melhor idade, para realizar uma vocação nas nações da terra, cuidando dos feridos, cuidando de casais, pastoreando pessoas. A vocação é algo que Deus tem para a sua vida pessoalmente. Nós vemos na palavra de Deus um grande homem que teve um chamado e uma vocação para libertar o povo de Israel da escravidão. Moisés, ele viveu um tempo, desde o seu nascimento, ele já tinha um destino profético estabelecido para a libertação do povo de Israel. A palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Nós vemos aqui, nesse processo do chamado de Moisés, alguns pontos importantes para você identificar no seu chamado e na sua vocação. Primeiro, o chamado de Deus, você vai ser atraído por aquilo que Deus tem para a sua vida. Você vai ser atraído, os seus olhos, o seu coração, pela manifestação da glória de Deus. A sarça pegando fogo foi a atração que Deus usou para atrair Moisés. Você também, na sua vocação, é atraído por Deus para cuidar daquilo que Deus quer que você cuide. Segundo ponto, Moisés, ele ficou maravilhado com a manifestação daquele ato sobrenatural. E dali ele ouviu uma voz. Você também, no seu chamado, vai ouvir a palavra de Deus para cumprir o seu chamado. Agora, na sua vocação está relacionado a quem você vai libertar. Qual é o seu chamado e o cumprimento do chamado para libertar qual tipo de povo? Para Moisés foi o povo de Israel, mas para você talvez seja um jovem, uma criança, um adolescente. A sua vocação está relacionada aos dons que o próprio Deus colocou em sua vida, para que você coloque em liberdade os cativos, manifeste o poder do Espírito Santo que está na sua vida, de acordo com a vocação que Deus colocou dentro do seu coração. A vocação vai abençoar muitas pessoas. Eu creio que através do seu chamado, da sua vocação, muitas vidas serão salvas no poder do Espírito Santo.
nós queremos ajudar você. Programa Missão Despertar, nós queremos, através deste programa, servir você, ajudar você. Entre em contato conosco para que você possa se aperfeiçoar naquilo que Deus tem para a sua vida. Rede Bênção, uma TV de todos.